Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre uma das minhas paixões, teatro do absurdo. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu vou ler um trecho para a gente tirar esse conceito do absurdo e colocar o conceito do absurdo. Deu um nó na cabeça? O teatro do absurdo se esforça por expressar o sentido do sem sentido da condição humana e a inadequação da abordagem racional através do abandono dos instrumentos racionais e do pensamento discursivo e realiza através de uma poesia que emerge de imagens concretas e objetificadas do próprio palco. Martin Esslin. Bom, com esse texto aqui, o húngaro crítico Martin Esslin, ele cria o conceito, que ele era radicado na Inglaterra, cria o conceito do teatro do absurdo. O que é o teatro do absurdo? É o teatro contemporâneo. Né? Ele já vem para o século XX, depois que passa por uma série de escolas, inclusive as últimas, né? O realismo, o romantismo, o naturalismo, entre outras, e aí ele começa a ter mais liberdade para você ter um teatro que fuja às regras convencionais que existiam anteriormente, ou seja, uma liberdade que você se permite. Em comum, o que é interessante é que vários autores começam a trabalhar de forma inusitada e inesperada o cotidiano humano. O que eu vou falar no Teatro do Absurdo? Eu vou falar das pessoas, mas eu não vou falar delas. Eu vou falar sobre situações, mas eu não vou falar delas. Eu vou mostrar o que é para vocês, mesmo que você não entenda, e você vai entender se realmente tiver interesse. Professor, como vocês dizem, eu buguei. Então vamos lá. Afirma que a vida humana é insignificante e o valor reside apenas no teu processo de criação e criatividade. Aqui tem uma cena de uma peça do Ionesco, que é um dos autores que eu vou citar, chamado Rinoceronte. E aí a ideia é a atmosfera de isolação, solidão, incomunicabilidade do homem moderno por meio de alguns traços estilísticos. Eu estou falando disso no início do século XX. Não, eu estou fazendo uma referência ao que muitas pessoas, num processo de isolamento, em função, por exemplo, da pandemia e em função de uma série de problemas psicológicos e emocionais que nós estamos tendo hoje em dia, passamos. Solidão, desolação e principalmente a capacidade de não se comunicar com outras pessoas. E isso foi escrito há mais de 100 anos. Ou seja, o teatro do absurdo, na verdade, é que o absurdo dele é que ele é contemporâneo e muito atual. A palavra absurdo, ela vem na significação mais pura. Tudo que é contrário e oposto à razão que não tem sentido. Só tem um detalhe. Quando você acha que não tem sentido, é justamente aí que você começa a perceber que a tua vida parece que não entra no rumo. Então eu vou achar aquele momento que a gente está meio surtado, que nesse exato momento, socialmente, pandemicamente falando, a gente tem vivenciado, e a gente começa a pensar que essa existência humana é questionada constantemente. Onde eu estou? Para que eu estou fazendo isso? Será que eu tenho condições de reconstruir? Será que eu tenho condições de recomeçar? Será que as minhas perdas, né, num gancho meio expressionista, fazem eu me encontrar ou me perceber como uma pessoa diferente? Será que o que eu vou ganhar é válido? Será que o que eu perdi me serve de alguma maneira? Então, ele propõe personagens que a existência, o contexto e a situação, né, parecem sem propósito ou significado. E aí o contexto e a ideia do absurdo. Olhar para a existência através de novos processos de visão, através de novos filtros que vão me perceber como ser humano e como eu me encaixo nessa situação. Agora imagina esse discurso todinho que eu fiz numa peça. Ou tu sai muito doido da cabeça e muito consciente, ou tu sai literalmente apático, achando que é uma bobagem gigantesca. O que muita gente não consegue perceber é que você fala as coisas e as pessoas não se dão a liberdade de entender. Parece que elas não querem ver ou parece que elas não querem ver mesmo. Né? Wesley, ele estabeleceu alguns movimentos como principais precursores. A comédia, a tragicomédia, o surrealismo e o dadaísmo. Por quê? Porque são linguagens, são situações que vão permitindo essa liberdade, inclusive onírica, de sonhos, de comparações. O teatro do absurdo trabalha com metáforas. Ele vai brincar com essa possibilidade de você se permitir criticar e entender além do que você vê. Professor, ele está só no teatro? Não, o cinema meio que se apoderou em algumas situações. Eu vou dar uma dica aqui de um filme que vocês vão surtar na hora de olhar, que ele pega, não é teatro absurdo, que é cinema no caso, né? Mas ele tem uma linguagem bem parecida com isso. Oposição à eternidade de princípios. Nada é tão bonito, nada tem regra e não tem uma lógica específica.
Às vezes um espetáculo de teatro absurdo não tem início, não tem meio, não tem fim, e o início pode ser o fim, o meio pode ser o início, e assim por diante. Ele é feito para você entender literalmente a partir dos momentos que te chamam a atenção. Se nos comportarmos como os do outro lado, somos o outro lado. É um processo chamado de empatia, que a gente necessita urgentemente, nesse exato momento da vida, praticar. Em vez de mudar o mundo, tudo que alcançaremos é um reflexo daquilo que queremos destruir. Para que a gente possa entender o teatro do absurdo, né, a gente tem que aprender o que é o traje cômico, que cabe perfeitamente para o perfil social que vivemos hoje. Né? O brasileiro tem o hábito de transformar a tragédia em algo engraçado. Para poder, às vezes, você sobreviver, você ri da sua própria tragédia, né, para não utilizar outra palavra. Os diálogos, às vezes, são cheios de clichês, mas às vezes são cheios de metáforas. Né? E, muito exageradamente, parece sem noção ou nonsense. Por quê? Porque ele desliga da realidade, mas ele questiona a tua própria realidade. Ele é um vai e vem de emoções e de questionamentos. Se você estiver disposto a entender, vai. Se não, né? A crueldade se manifesta por consequência da irracionalidade. Samuel Beckett, e essa obra aqui em particular, a gente vai já falar sobre ela para que a gente entenda, né, o que é o teatro absurdo. Enquanto isso, eu vou deixar uma pergunta para vocês. O nome do espetáculo é Esperando Godot. Vocês estão esperando Godot? Godot. Samuel Beckett, talvez a figura que é mais importante considerada a representação do teatro do absurdo, apesar dele não gostar muito do termo, principalmente da obra que eu acabei de citar para vocês, como uma representatividade do teatro do absurdo. Mas os autores o classificam dessa maneira. Por quê? Porque ele mesmo diz que a obra dele vai mais além. Então, é bom, quem gostou da obra, você consegue a obra na internet na íntegra, vale muito a pena. Se vocês não quiserem, tem um filme no YouTube chamado Esperando Godot, ele está completo a peça, e aí depois você pode pegar outros canais de pessoas que vão explicar e a gente vai comentar sobre isso. Né? Aqui dois atores que vocês já viram em filmes de Hollywood, né, se eu não me engano, os X-Men, acho que é o Professor Xavier e o Magneto, das primeiras releituras de filmes, são atores de teatro, e eles fizeram o Esperando Godot, que são a jornada de dois vagabundos, o Vladimir, o Didi e o Estragon, o Gogô, né, ou Gogó, como eles falam, que estão à beira de uma estrada deserta esperando longa e arduamente por essa pessoa ou essa situação que eles continuamente perguntam. Professor, do que trata a peça? Eu vou me adentrar um pouco para a gente poder entender o conceito do teatro absurdo. Esses dois personagens, mais três, divididos em diálogos específicos, dois importantes que aparecem depois e um que ocasionalmente entra e sai, uma narrativa. Eles estão lá à beira de uma estrada, com uma árvore, literalmente só os galhos, e aí eles param e discutem sobre vida, sobre valores. Parece que os diálogos não fazem sentido, ou parecem meio loucos. Por quê? Porque eles falam sobre uma série de coisas, religião, política, filosofia, vida, morte, suicídio, vida novamente. Um deles tira o par de sapatos que diz que os pés estão apertando e coloca na beira do palco. O outro comenta sobre o que eles estão fazendo ali e um deles novamente diz, nós estamos esperando Godot. A peça vai, a peça vem, dois personagens aparecem, um deles traz uma corda na mão e segura na ponta da corda uma forca no pescoço do quarto personagem. É a relação de um que manda e o outro que obedece. Eles conversam, tem vários diálogos, os dois personagens da corda e o mandão saem, né? Até porque tem uma série de ações, e eles voltam a conversar, os dois primeiros personagens novamente, e todo o tempo um pergunta para o outro. O que nós estamos fazendo aqui, esperando Godot, né? E se ele não vier, né, a gente volta amanhã e espera novamente. E aí, com essa frase, a peça acaba. Oi? Professor, não entendi nada. Problemas da peça para quem não assiste. Né? Ele não tem um clímax, ela é todo o tempo questionando situações. Se você assistir o início, o primeiro e o segundo ato, você vai dizer assim, mas do que é que eles estão falando? Porque eles não falam nada com nada. Esse é que é o problema. A gente tem o hábito de tentar entender a peça com início, meio e fim. A gente tentar entender uma história com início, meio e fim. É como um sonho no surrealismo. Ele não tem início, não tem meio e não tem fim. Tente entender as partes. Aí eu pergunto para vocês, vocês estão esperando Godot? Né? Quem é Godot? Melhor, o que é Godot? Né? Godot pode ser uma pessoa. Godot pode ser uma conquista. Será que eu vou passar no vestibular? Será que se eu fizer o Enem eu passo? Será que o meu Godot é o Enem, no caso de vocês? Tá. E se não vier da primeira vez?
que você vai fazer? Você volta e espera novamente o dia seguinte. Ah, então a peça não fala sobre uma pessoa, e sim sobre uma expectativa, sobre um momento. Será que todos nós esperamos alguma coisa? E se alguma coisa não vier naquele momento, o que você faz? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Como a gente tem essa consequência do teatro absurdo, cada elemento ali tem uma função específica. Vocês lembram do par de sapatos? Ele pode ser só um par de sapatos, mas eu poderia interpretar de uma outra maneira. Será que nós temos problemas? Será que os problemas às vezes não apertam de tal forma que você tem vontade de tirar? Aí ele tira os sapatos e coloca lá na frente. Eles continuam ali, mas em algum momento ele vai ter que calçar, ou seja, trazer os problemas novamente, porque ele precisa dos sapatos. Ou então vai ter que conviver com eles. Caramba, professor, as metáforas são gigantescas. A coisa está ali para você ver e você questionar. Se você não quiser, vai parecer uma peça sem sentido. Se você começar a se perguntar, né, o Godot pode ser: eu quero viver, eu quero casar, eu quero passar no vestibular, eu quero ter um bom emprego, né, eu quero que minha mãe fique bem, eu quero que... Vocês entenderam? Então, essas expectativas são todas trabalhadas numa peça só. E ele faz isso de maneira magnífica. O outro nome importante do teatro do absurdo é um autor chamado Ionesco, e ele passa a ridicularizar literalmente o cotidiano. Né? Tem uma situação do Ionesco, né, que ele chama o próprio teatro dele de escárnio. Ele avacalha, ridiculariza, brinca, e ele te mostra o quanto você está inserido nessa situação. Né? É uma reflexão sobre essa desolação existencial que nós temos. Será que isso vale a pena? Mas para quê? Se eu ridicularizar, será que eu consigo viver melhor ou não? Então ele propõe esses questionamentos, né? Humor, irreverência, entre outras coisas. Fernando Arrabal. Os autores que eu estou citando aqui fazem parte do nosso gancho de teatro absurdo e vale a pena questionar e pesquisar sobre eles. Ele chama a obra dele de Teatro do Pânico e trabalhou também como cineasta. A obra propõe um passeio, a obra dele, aos sentimentos humanos, né? E aí ele trabalha a violência interna, a violência externa, entre outras situações. Vale a pena conhecer a obra. Harold Pinter, né? Ele fala de comédia de ameaça e envolvimento político, porque ele trabalha muito essa questão da luta pelo poder. Tem um caso interessante onde alguém perguntou a ele do que tratava o trabalho dele. E aí ele disse, num deboche gigantesco, que era a doninha embaixo do armário de coquetéis. Como ele é um estudioso, era um intelectual, alguém levou muito a sério. Aí ele dizia que os críticos levavam a obra dele a sério, mais sério do que ele. Resultado, né? Ele descobriu que foi um grande erro, porque começaram a dizer que isso era o trabalho dele mais do que ele mesmo fazia. Porque você começa a ver sentidos de outras maneiras, porque o teatro absurdo permite isso. O que o autor escreve necessariamente não é o que eu analiso, o que eu penso, o que eu sinto. Cada uma pessoa que assiste, por exemplo, o Godot de Samuel Beckett, sente o Godot diferente, sente a peça diferente, tem uma leitura diferente, e isso é que é interessante no teatro do absurdo. E o nosso último autor é Jean Genet, talvez o mais polêmico deles todos. Né? Foi preso na adolescência, foi incriminado, foi acusado de roubo, homossexualidade, na época era crime, contrabando e vadiagem. Teve um mandato de prisão perpétua e os amigos na época conseguiram, através de muita influência política, liberar dessa situação. As obras dele extremamente contundentes, extremamente arriscadas para o período. Né? O Diário de Genet, ou Jean Genet, é justamente um mergulho nessa história complicada, onde ele mexe com as próprias relações pessoais, homoafetivas, as próprias relações de violência, as perdas, o roubo, essa linha da marginalidade, é bem interessante a obra dele. E aí a gente sai do teatro absurdo e vamos entrar no teatro pós-dramático. Bom, para falar de teatro pós-dramático, eu não vou falar só de teoria. Eu preciso entender que o teatro do absurdo é uma evolução natural do teatro contemporâneo. O teatro pós-dramático é uma evolução natural do teatro contemporâneo, do teatro do absurdo e outras referências. Quando você assiste um espetáculo de teatro do absurdo, você já fica e diz assim, mas o que é que eu estou vendo da minha vida? Quando você assiste um espetáculo de teatro pós-dramático, eu sempre brinco com as pessoas, vá de coração aberto. Não diga isso é uma porcaria porque você não é crítico de arte. Não diga eu não gostei porque você não sabe nem o que você está assistindo. Então tente entender por outra ótica. Até porque a gente tem que entender algumas coisas que são elementares. Drama. A palavra drama, eu já falei em outras aulas sobre isso, significa história. Então quando eu escrevo drama, eu escrevo a história. Teatro pós-dramático.
aquele que vem depois da história da dramaturgia. No teatro absurdo, você tem uma dramaturgia, você tem uma história a seguir. Um exemplo disso é Esperando Godot, do Samuel Beckett, entre outras obras. No teatro pós-dramático, eu já posso abrir mão, literalmente, do texto tradicional. Como assim, professor? Se não tem alguma coisa porque eu vou falar, o teatro convencional, onde eu vejo plateia, onde eu vejo atores recitando um texto e coisas do tipo, e no teatro pós-dramático isso quebra, como é que eu vou contar uma história? Aí é que vem essa liberdade. Ele segue uma via que conduz da abstração para a atração, né? Como conceber um teatro sem história, sem drama? Propor uma experiência do real e, principalmente, contextualizar situações do cotidiano. A imediatidade de toda a experiência é compartilhada por artistas e o público, a plateia nesse caso, se encontra no meio de uma arte performática. Agora a gente começou a entender. Ele não é uma experiência que você necessariamente tenha só que ouvir atores falando. Ele é uma experiência sensorial onde você vai entender que o teu corpo pode falar de uma série de formas diferentes, de diversas maneiras, e você pode ter diversas sensações, porque eu não estou preso somente a um texto. Ele é chamado de pós-dramático porque o corpo se confunde meio com a dança, meio com a performance, entre outras coisas. Eu posso utilizar todas elas ou pode utilizar nada, né? Algumas pessoas vão achar que é loucura. Por quê? Porque você se limita a ter uma percepção dentro, literalmente, de uma caixinha. Na hora que você abre essa percepção de que existem outras formas de se comunicar, aí você começa a entender o viés do teatro pós-dramático. Ele não tem regras. Aliás, a única regra é não ter regras. É um conceito, portanto, ele não pode ser literalmente uma forma de linguagem cênica, mas sim uma estratégia de como eu posso criar novas possibilidades de contar essa dramaturgia. Como um ator pode viver uma experiência real diante de um público e não representar. Gente, pode parecer estranho, mas uma pessoa parada, ela pode falar imóvel, ela pode falar mais do que somente você possa imaginar. Eu já fiz a experiência com alguns alunos num pátio de escola. Eu disse assim, a performance de vocês, a apresentação de vocês é no intervalo, na hora que tocar, eles tinham um sinal, um gancho, simplesmente ficar parados. E aí eles tiveram um gatilho. Quando ouviram, eles pararam. Inicialmente, quem estava lá, a plateia, o público, achou engraçado e começou a reproduzir. Depois que o tempo foi passando, mais ou menos uns 10 minutos parados, todo mundo se afastou e ficou olhando. Quando eles tiveram outro gatilho, eles voltaram a se movimentar, como se nada tivesse acontecido. Aí alguém perguntou para um dos alunos, o que é que vocês fizeram? Aí um deles devolveu, né? Vocês nos notaram? Sim, vocês estavam parados. Então significa dizer que eu preciso parar uma vez ou outra para que você perceba que eu exista? Pesado, professor. Será que não é assim? Eu parado no meio do local não chamaria mais atenção do que andando nesse ritmo frenético que a gente vivencia hoje? Será que a gente não consegue perceber que esse cotidiano, né, onde o concreto que são as pessoas e o abstrato que é o que nós sentimos, ele precisa entrar aí você traz essa linguagem para o teatro. A performance é uma das formas mais interessantes de você conectar o teatro pós-dramático. Por quê? Necessariamente ela não precisa somente de palavras. Eu posso ter gestos, pode ter movimentação, pode não ter movimento. Então, essa liberdade onde o ator não se deixa ser possuído pela personagem e ele tem liberdade para falar de outras maneiras é um dos viés, do teatro pós-dramático. Ninguém deixa de atuar. Não existe estado de espontaneidade pura. Só existe um pensamento prévio que muitas vezes é intuitivo. Só que aí você tem que trabalhar isso para que a coisa aconteça. Ele tem um caráter ficcional. Os atores são voltados para esse caráter e o público é colocado como espectador da história e muitas vezes, em alguns casos, o público interage, né? O paradoxo. Quanto mais no teatro pós-dramático você tenta representar realisticamente um personagem, mais ilusão você cria para o espectador. Eu não sou mais eu. E, ao mesmo tempo, eu não me represento. Eu vou me questionar sobre uma série de situações. O teatro pós-dramático permite essa circunstância. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte. Eu vou ficar aqui com vocês e dizer assim, pesquisem mais sobre as duas manifestações. Você vai se entender nesse processo. E aí, quanto mais você se joga nisso... a dica para vocês, assistam um filme chamado Mãe, mas não pesquise o que ele significa.
Assistam. Depois eu digo assim, professor, comenta lá no YouTube. Professor, muito doido o filme. Não é é mãe. Só assista. Um grande abraço. Fui.